Caros amigos, espectadores do canal da Associação Espírita Chico Xavier, é com alegria que estamos aqui mais uma vez para refletirmos acerca dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, aproveitando o mês de maio, que é o mês de estreia desta doutrinária, para refletirmos sobre a lei do trabalho. A lei do trabalho está dentre as leis morais, capítulo 3º do Livro dos Espíritos. É uma lei divina muito necessária, como veremos daqui a pouco, nas reflexões que traremos para discutirmos nessa oportunidade, que agradecemos à Casa Espírita por este convite. Mas antes de iniciarmos, convidamos os irmãos para uma prece, para um momento de elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, que conforme disse Jesus, trabalha até hoje. E Ele, Jesus, também trabalha. Que nesta oportunidade, Senhor, possamos agradecer-te todas as oportunidades de trabalho que temos, oportunidades de aprendizado de todos os dias, e pedir ainda hoje que nos abençoe, que nos auxilie a termos um bom entendimento e uma boa orientação nas nossas palavras, nas nossas reflexões, a fim de que possamos ser fiéis aos ensinamentos evangélicos à luz da doutrina espírita. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam iluminar a todos nós que aqui nos encontramos em sintonia, mas também a todos os nossos irmãos desse mundo, nesses dias tão tumultuosos em que nos encontramos, que possamos todos receber a tua luz e a tua misericórdia. Que assim seja. Então, iniciando as reflexões, nós vamos encontrar uma fala de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele fala, no capítulo 4, que em todos os recantos nós observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todos pedem socorro, mas raras amam o esforço que lhes foi conferido. Então, é muito comum nós encontrarmos essas reclamações, essas queixas. Meu Deus, eu tenho trabalhado tanto, o trabalho é muito pesado, o meu trabalho é muito difícil, como eu sofro, né? Então, raramente a gente agradece essa oportunidade do esforço que nós podemos fazer, que nos foi reservado, que nos foi conferido. E ainda ele fala que a maioria de nós revolta-se contra o gênero do seu trabalho. A gente nunca está satisfeito, né? Quando a gente está num determinado trabalho, a gente gostaria de ser o outro, né? E pensa, mas aquele outro, daquele outro posto, é mais feliz do que eu, porque tem um trabalho melhor, é um trabalho mais tranquilo, é um trabalho de melhor remuneração. Nem sempre a gente se dá conta das dificuldades de cada posto, que cada setor, que cada condição tem os seus desafios. E aí Emmanuel vai dizer que o problema não é o gênero da tarefa, não é o que nós desempenhamos, mas é como que nós compreendemos essa oportunidade recebida. Diz ele que as queixas são filhas da preguiça inconsciente. Quando a gente fica se queixando, a gente está demonstrando ali essa preguiça, esse desejo de não fazer a tarefa. Mas Jesus trouxe-nos a bênção do trabalho, que é um movimento incessante da vida. O que Jesus nos falou, né? Aquilo que nós dissemos no início. Meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Está relatado em João, capítulo 5, versículo 17. Então, conselho de Emmanuel para nós. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Ele disse, né? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, cada vez que a gente estiver cansado das nossas tarefas, lembremos que Jesus nunca se cansa.
Nós começamos ontem o nosso humilde labor, nas palavras de Emmanuel. Mas o Mestre se esforça por nós desde quando? Há quanto tempo Jesus nos acompanha e está trabalhando pelo nosso crescimento e pelo nosso aprimoramento. Então, vamos ao Livro dos Espíritos, como dissemos, né? Terceira parte tem as leis morais, dentre elas a lei do trabalho. E lá está que a lei do trabalho é uma lei da natureza. Se é uma lei da natureza, é uma necessidade que todos nós temos. Conforme a civilização avança, progride, também aumentam as suas necessidades, as suas exigências. Nós vamos querendo inventar coisas que nos facilitem a vida, que aumentem o nosso conforto, a nossa segurança, o nosso bem-estar, que encurte o tempo, né, as distâncias, como os veículos de locomoção, os veículos de telecomunicação, os diversos eletrodomésticos que nós temos em casa. São recursos que nós vamos inventando para melhorar a nossa vida e que vai necessitando de mais trabalho e de maiores necessidades. Então, nós vamos aumentando esse trabalho. O trabalho também é uma consequência da natureza corpórea e é um meio de aperfeiçoamento da inteligência. E isso é muito importante de nós pensarmos aqui. Sem trabalho não há desenvolvimento de inteligência. Então, nós necessitamos do trabalho para nos desenvolver como seres humanos, como espíritos, principalmente na asa da intelectualidade. Joana de Ângeles vai explicar o que é o trabalho. Ela diz que o trabalho é a ocupação em alguma obra ou ministério. É um exercício material ou intelectual para fazer ou para conseguir alguma coisa. Então, toda vez que nós nos ocupamos em alguma coisa, nós estamos realizando um trabalho. Através do trabalho, o homem forja o próprio progresso, desenvolve as suas possibilidades, as possibilidades do ambiente, amplia os recursos de preservação da vida e muitas outras coisas. Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, vai dizer que ninguém pode se esquivar do trabalho sem prejudicar-se. Veja só, ele diz que toda vez que a gente se esquivar do trabalho, que nós dermos um jeito de ficar, né, de não trabalhar, ficarmos da ociosidade, isso causa um prejuízo a nós mesmos, porque o trabalho é o meio que nós temos para desenvolver a inteligência e aperfeiçoar as faculdades. O trabalho fortalece a dignidade pessoal e torna a pessoa respeitada na sua comunidade. Porque geralmente nós vamos nos referir àquela pessoa, quando a gente diz quem é tal pessoa. Ah, é fulano de tal. Tá, mas quem que é o fulano de tal? Ah, ele mora em tal lugar. Tá, mas quem que é ele? Então a gente diz, ah, ele é aquele funcionário, é aquela professora, é aquele advogado, é aquele médico, é aquele comerciante. Então a gente vai se referir, geralmente vai qualificar a pessoa pela sua atividade de trabalho, por aquilo que ela faz. E por isso ela vai ser reconhecida. Ah, mas é a Adriana, a professora. Ah, é o João, que é o marceneiro. É aquele construtor fulano de tal, né? E o Rodolfo Caligares ainda vai dizer que para ter êxito no trabalho, e êxito significa para ele a satisfação íntima, o que é ter o êxito, né? É estar satisfeito com o meu trabalho. É necessário dedicar-se a uma atividade conforme as suas aptidões e preferências, porque cada ofício exige qualidades que nem todos possuem.
Então, eu só vou estar satisfeito quando o trabalho que eu desenvolvo, ele está de acordo com as minhas aptidões. Não é aquilo que eu acho que rende mais, que é aquilo que tem a melhor remuneração. É aquilo que eu tenho condições de realizar. É aquilo que eu tenho dom para fazer. Esse é o trabalho que vai me dar maior satisfação e maior êxito. Ainda no livro de Rodolfo Caligares, ele fala que quem não consiga a ocupação que desejaria deve adaptar-se ao trabalho que lhe tenha sido dado, esforçando-se por fazê-lo cada vez melhor. Então, às vezes nós nos desviamos das nossas aptidões por algum interesse, né? Um interesse financeiro, ou porque a gente acha que outra profissão dá mais status, é mais importante, e a gente se desvia daquilo que nós temos realmente o dom. Mas às vezes nós sabemos o nosso dom, mas não temos condições de agir daquela forma, de agir naquele trabalho. Então, nós somos compelidos, e às vezes isso é uma necessidade que a própria reencarnação nos impõe, de nós estarmos numa outra condição, no local diverso daquele cujas aptidões nós achamos que temos. Então, o que eu vou fazer? Se eu não posso estar no trabalho que eu gostaria, que eu sei que eu tenho capacidade melhor, e tenho que estar num outro, o que eu preciso fazer? É me adaptar àquilo que eu tenho condições naquele momento. É onde Deus me quer, né? Onde eu posso estar naquele momento. Então, eu vou me adaptar e me esforçar por fazer esse trabalho cada vez melhor. Não é o que eu quero, pode ser que não seja o que eu tanto goste, mas nem por isso eu vou fazer de má vontade ou de qualquer jeito. Eu vou dar o melhor de mim para executar esse trabalho. Ainda no mesmo livro, né, ele diz que o trabalho deve ser assegurado a todos os homens. Todos devem ter a possibilidade de trabalhar, porque o desemprego e as suas consequências indicam uma sociedade mal organizada, uma sociedade que carece de reformas que melhor atendam à justiça social. Nós precisamos ter possibilidade de trabalho, de ganhar a vida honestamente e dignamente. E toda a sociedade precisa prover isso aos seus cidadãos, porque afinal o trabalho não é apenas um ganha-pão, né? Ele nos dá essa dignidade. A lei do trabalho não isenta ninguém da obrigação de ser útil. Porque a gente pode pensar às vezes, mas se eu tivesse muito dinheiro, tivesse uma abundância financeira, eu poderia ficar na sombra e água fresca, né? Se eu tivesse muito dinheiro. O Rodolfo diz ali que a abundância financeira permite movimentar na prática do bem os talentos que nos foram confiados, enriquecendo-nos dos tesouros que a ferrugem e a traça não corroem, nem os ladrões podem roubar. Se nós temos uma condição avantajada em termos financeiros, não é para que a gente fique na sombra e na água fresca, que a gente fique na ociosidade. É para que nós mobilizemos esses recursos em favor da própria sociedade, porque o dinheiro, ele é um talento que Deus nos concede para que nós usemos na prática do bem, conforme diz o autor. Joana de Ângeles vai nos falar que o trabalho pode ser remunerado e pode ser um trabalho abnegação. O trabalho remunerado transforma o habitat em que nós vivemos e cria condições de conforto. Mas o trabalho abnegação conquista simpatia e respeito, gratidão e amizade. Através do trabalho remunerado, nós conseguimos modificar a nós mesmos, crescendo no sentido moral e espiritual. E através do trabalho e abnegação, nós conseguimos nos superar,
revelando-nos instrumentos da misericórdia divina na construção da felicidade para todos. E o trabalho é uma bênção, segundo Joana de Ângeles. O trabalho mais a oração, né, o trabalho associado à oração, é o antídoto mais eficiente contra o mal, pois corrige as imperfeições e disciplina a vontade. E não é isso que nós precisamos no nosso processo evolutivo? O que é evoluir? Corrigir as imperfeições, disciplinar a vontade, formatar o caráter. É isso que nós precisamos. E quem nos possibilita isso é o trabalho. E o trabalho associado à oração é muito mais eficaz. E ela faz um alerta muito importante. Ela vai dizer que o momento mais perigoso para o cristão decidido não é o do sofrimento, não é o da luta áspera, é o do ócio. Esse é o momento mais perigoso para o cristão. Na ociosidade surge e cresce o mal. No entanto, na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Vamos refletir sobre isso. Quando as coisas estão muito tranquilas na nossa vida, nós deixamos, como diz o linguajar popular, deixamos correr frouxo. Tudo está tranquilo, nós não nos preocupamos. Muitas vezes esquecemos da oração, esquecemos da vigilância, porque está tudo tão bem. Mas de repente vem a adversidade. Quando vem a adversidade, nós levamos um susto. Então nós pensamos, vamos ter que fazer alguma coisa. E a gente corre atrás do socorro. Daí a gente lembra que precisa orar. Daí a gente lembra que precisa organizar o pensamento. No livro Cepé, o Guerreiro da Paz, que fala da história dessa figura ímpar, da história do nosso Rio Grande do Sul, que é a figura do índio Cepé Tiaraju, do cacique, ele levava a sua tribo por longas caminhadas por aquelas paisagens que eram das missões, da região das missões. Né? Ele saía com a tribo, muitas vezes no inverno, para que eles aprendessem a caminhar, aprendessem a liderança, aprendessem a resistência, a enfrentar os desafios. E ele falava, quando eles estavam na planície, né, onde era muito fácil a caminhada, ele dizia, a planície é muito tranquila, né? Vocês não fazem tanto esforço para caminhar, tudo não tem obstáculos, e muitas vezes nós afrouxamos o passo. Só que na planície nós estamos muito suscetíveis, nós somos vistos, nós somos alvos muito fáceis do inimigo. Então, na planície, nós precisamos estar atentos e nós precisamos apressar o passo para que a selva, né, das provações não nos pegue de surpresa, para que quando a gente chegar diante das dificuldades, a gente tenha resistência para enfrentá-las. Então, é isso que Joana de Ângeles está falando. Muitos espíritos obsessores, aqueles que tentam nos impedir de progredir, eles não causam sofrimento para nós. Eles não vêm nos trazer aborrecimentos, dificuldades. Eles nos trazem facilidades. É o convite para a festa, é a distração, os jogos, os happy hour, tantas coisas, né? E nós vamos nos distraindo para que a gente deixe de lado as nossas obrigações. E é verdade que diante da refrega, das dificuldades, então, nós ficamos atentos e dizemos, não, hoje eu vou no centro espírita, hoje eu vou fazer a minha oração, hoje eu vou assistir a doutrinária, não, eu vou ler o evangelho, eu vou fazer o evangelho no lar agora, né? Porque agora a coisa está feia para o meu lado. Então, essas dificuldades nos impelem à melhoria, mas as facilidades geralmente nos afrouxam naquela mesmice, naquele vício
de sempre, de seguir cometendo os mesmos erros. Então, Emmanuel, novamente, né, voltamos para o Emmanuel, ele diz que o trabalho é o caminho para a verdadeira paz, desde que alicerçado no bem. Porque hoje, muitas vezes, nós vamos ver pessoas se referindo a trabalhos, entre aspas, né? Trabalhos que não são lícitos, trabalhos que não estão de acordo com uma verdadeira conduta moral ou uma conduta cristã, dizendo que isso é um trabalho como qualquer outro. Mas será que nós podemos impulsionar, promover, divulgar ou fortalecer trabalhos que não são dignos, que não são para o bem? Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 59, na mensagem que se chama Vencendo Barreiras, vai nos alertar que quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas também abre as portas da própria alma à sombra da obsessão, em que fatalmente se arruinará. Nós vemos muita gente querendo fugir do trabalho. Infelizmente, nós vemos há muito tempo, historicamente, né, o que faz muita gente que necessita perder o direito de ter um benefício adequado, muitos que forjam falsas doenças, falsas enfermidades para obter um benefício previdenciário antecipado, para obter uma aposentadoria por invalidez sem merecimento. E isso é muito danoso para o ser e para o sistema. Para o ser, porque ele vai fatalmente, como diz Emmanuel, né, desertar do serviço e abrir as portas da alma para a sombra das obsessões, daqueles espíritos também ociosos e viciosos que se aproximam de nós por sintonia vibratória e que vão então se alimentar daquilo, dos nossos desejos. E o que nós vamos fazer se nós conseguimos uma aposentadoria precoce? Então, nós vamos estar na dificuldade do trabalho ou vamos estar na facilidade da planície, né? Na ociosidade que nos faculta tanto o mal? Se nós não estamos na refrega do trabalho, nós temos que estar muito atentos para não cair nessas malhas da obsessão. Além do que, quem obtém um benefício injustamente acaba adquirindo para si dívidas morais que futuramente terá que reparar, terá que voltar para repor um trabalho que não foi feito, um benefício que teve, uma remuneração por algo que não fez e que vai ficar registrado na sua consciência. Então pensemos nisso. É muito bom trabalhar. Nós reclamamos muito hoje, né, das reformas, da Previdência, né? Então a gente diz, nossa, quando que eu vou me aposentar? Mas que bom que tenhamos condições de saúde para trabalhar. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele vai falar da laborterapia, dizendo que o trabalho é grande consolador e é um preservativo salutar contra aflições e tristezas. O trabalho acalma as angústias, fecunda a inteligência. Nós já falamos várias vezes sobre o trabalho e o desenvolvimento da inteligência, né? Por Emmanuel, por Joana de Ângeles, por Rodolfo Caligares e agora Leon Denis falando a mesma coisa. Mas vejam só, entre outras, né? O trabalho acalma as nossas angústias. Diz ele que não há dor moral, não há decepções ou reveses que não encontrem no trabalho um alívio. Veja só,
é o remédio para as nossas aflições. E quando nós estamos aflitos com alguns problemas e vamos trabalhar, durante o trabalho, muitas vezes nós esquecemos essas tribulações, essas dificuldades. Não há vicissitudes que resistam à ação prolongada do trabalho. Então, sempre há um remédio muito eficaz contra os nossos males. E voltando ao Livro dos Espíritos, lá na Lei do Trabalho, questão 683, que vai refletir sobre qual seria o limite do trabalho para o ser humano, os espíritos respondem que o limite do trabalho é o limite das forças. Portanto, como fonte de equilíbrio físico e moral, o trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos. Enquanto tivermos condições, precisamos trabalhar, porque quanto mais nós trabalhamos, mais nós vamos nos desenvolvendo. O que diz a ciência? Psiquiatras e psicanalistas dizem que ninguém consegue ser feliz sem se sentir útil ou necessário. E tal como o amor, o trabalho é medicinal e alivia os males da alma. Olha, como nós vimos ali na fala de Leon Denis. Então, a ciência sugere que, ao aproximar-se a época da aposentadoria, o indivíduo diminua gradativamente o ritmo das preocupações e o peso das responsabilidades, adquirindo outros interesses que o mantenham com o intelecto ocupado. Então, estar próximo o período de parar de trabalhar não é saudável que se pare abruptamente, porque muitas vezes isso é um vazio e há estatísticas que falam que muitas pessoas morrem nos primeiros 2 anos depois da aposentadoria, porque muitos se sentem deprimidos com aquela sensação de inutilidade. Agora não sirvo para nada, não presto mais para nada, e a pessoa começa a entristecer e acaba não conseguindo gerenciar essas emoções. As ocupações úteis são fundamentais à qualidade de vida. Por isso, a sugestão de que se vá adquirindo interesses outros que mantenham o intelecto ocupado. Então, se nós vamos parar de trabalhar pela aposentadoria, que nos engajemos num projeto social ou fazer visitas a alguém, ou cuidar de alguém, nos ajudar, nos engajar em qualquer atividade útil que vá nos trazer satisfação. Temos alguns exemplos de grandes pessoas que viveram muito tempo e que trabalharam até o fim dos seus dias. Por exemplo, Benjamin Franklin, que aos 81 anos foi um dos elaboradores da Carta Magna dos Estados Unidos. Thomas Edison, que trabalhou até os 84 anos. Michelangelo trabalhou até os 89 anos. O Marechal Cândido Rondon, até os 92 anos. Cora Coralina, com 96 anos, ainda fazia os seus poemas. A Madre Teresa, que também trabalhou até o seu desencarne, e um dia perguntaram para ela: mas quando é que a senhora descansa mesmo? E ela disse: quando que eu descanso? Eu descanso no amor. E Chico Xavier? Chico Xavier disse a seguinte frase: se trabalho sempre é porque eu preciso aprender a servir em meu próprio benefício. Devo sempre trabalhar, pois não há nada melhor a fazer. Veja só, que exemplo. E concluímos essa nossa fala com um poema muito profundo, muito verdadeiro, do profeta e poeta libanês Khalil
Gibran e fala sobre o trabalho. É um dos poemas mais belos que eu conheço e gosto muito dele. Então trouxe para a nossa reflexão. E ele diz assim: sobre o trabalho. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo e surdo, quando tudo mais canta em uníssono? Apegando-vos ao trabalho, estareis amando a vida. A vida é uma escuridão, exceto quando há impulso. E todo impulso é cego, exceto quando há saber. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vós vos unis a vós próprios e uns aos outros e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma, e saber que todos os abençoados mortos vos rodeiam e vos observam. O trabalho é amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonasseis vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. Pois se cozerdes um pão com indiferença, cozereis um pão amargo, que satisfaz somente a metade da fome de um homem. E se espremerdes a uva de má vontade, vossa má vontade destilará no vinho seu veneno. E ainda que canteis como os anjos, se não tiverdes amor ao canto, tapais o ouvido do homem às vozes do dia e às vozes da noite. Vejam que reflexão profunda deste poeta. Se falarmos ainda sobre o trabalho, poderemos lembrar do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor. Na mensagem do Espírito de Verdade que diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos, ou seja, felizes, serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Estão abertas as inscrições e a seleção para os servidores de Deus na construção da grande obra de regeneração da humanidade. Você quer se candidatar? Você quer se inscrever? Todos nós somos convocados a esta seleção. Todos nós podemos ter esta vaga. Depende de nós. Vamos aderir à proposta de Jesus para sermos esses espíritos ditosos que nos dediquemos ao trabalho neste campo do Senhor, ao trabalho no bem, da exemplificação, da amorosidade.
do perdão, da benevolência, da paciência? Jesus espera por nós. Nós temos um compromisso com Ele, conosco mesmo e com a humanidade que fizemos parte. Porque o mundo é um resultado do conjunto de seus habitantes. E nós só estaremos no mundo feliz quando os habitantes desse mundo estiverem nesta condição de espíritos felizes. E só se alcança a felicidade com o nosso aperfeiçoamento, com a nossa depuração, com a nossa capacidade de amar, de nos corrigir e de evoluir. Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade e que possamos nesse momento, para encerrarmos essas reflexões, lembrarmos da proposta de Francisco de Assis, que diz: Senhor, faz de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Assim, Senhor, nós te damos graças por este momento, por essa oportunidade de reflexão para todos nós. E te pedimos que nos abençoe hoje e sempre, e que nos ajude a sermos perseverantes na fé e nos nossos bons propósitos. Que assim seja.